E eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 a 3, e antes disso, eu só quero fazer uma breve recapitulação daquilo que já falamos na semana passada. Lemos Isaías capítulo 6, e a gente destacou como o profeta Isaías, diante da revelação de Deus, ele vê Deus assentado no seu alto sublime trono. Ele tem não apenas uma percepção da grandeza, da majestade de Deus, mas serafins, seres celestiais estão à volta do trono proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E diante dessa percepção gigantesca da santidade de Deus, o que Isaías enxerga, um contraste muito acentuado, é a miséria, a falha dele, a ponto de dizer: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a gente percebeu que essa expressão, chamada por Isaías de impureza, ela na verdade é apresentada nas Escrituras como pecado. Porque um dos anjos pega uma brasa do altar com uma pinça, com uma tenaz, põe na boca do profeta e diz: a tua iniquidade foi removida, o teu pecado foi perdoado. A partir dessa declaração de um pecado, de um departamento específico dos lábios, da boca, aquilo que, o tipo de pecado se comete com a língua, ou seja, falando, a gente destacou que a Bíblia apresenta pecados que são específicos da língua. Nós podemos falar de pecados que são familiares, quebram os princípios da família, relacionais, todo tipo de relacionamento, mas a Bíblia tem essa categoria de pecados da língua. No Salmo 39:1, o salmista diz: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Então, se há pecados da língua, esses pecados tanto devem ser evitados, como quando, se nós reconhecemos que já os cometemos, não evitamos, o processo de arrependimento, como diz Isaías, de se expor aos recursos divinos para a santificação, precisa acontecer na minha e na sua vida. E eu disse que seriam 3 domingos aqui de confronto, porque a palavra expõe a nossa realidade, a distância entre aquilo que somos e o que deveríamos ser, mas que a perspectiva deve ser correta. Ou seja, nenhum de nós deve sair desanimado pelo que ainda não alcançou, mas encorajado a ser trabalhado por Deus, corresponder com Ele e avançar para aquele lugar que Deus tem para nós. Por que é que Deus expôs o pecado de Isaías? Não foi para dizer: olha, infelizmente, por causa disso eu não posso te usar. Foi para poder aperfeiçoá-lo, para que então depois Deus pudesse falar o que o profeta ouviu: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta, agora aperfeiçoado, pudesse responder a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E aquela boca, antes tomada pela impureza, agora santificada, pode se tornar um instrumento de Deus. Isaías se torna um dos maiores profetas, não só do Antigo Testamento, mas de toda a história da humanidade. Porque aquilo que já serviu ao pecado, como a nossa boca, a nossa língua, pode ser santificado e pode ser usado para a glória de Deus. E esse é o plano e o propósito de Deus para cada um de nós. Talvez não seja o tema mais popular ou mais empolgante, mas como Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. De tempos em tempos, orando, eu questiono: Deus, o que de importante nas Escrituras que a gente está deixando de lado? Aliás, terminei ontem um período de oração, intercessão em prol da igreja, 40 dias de oração e jejum, e a minha expectativa era chegar para esses 3 domingos só com mensagens de avivamento. Quando tentava convencer Deus sobre isso, Ele me disse: você quer avivamento? Vamos limpar a casa, vamos arrumar aquilo que atrapalha o mover mais profundo. E Deus nos deu essa direção de não apenas refletir, mas a partir disso poder corresponder ao que Ele vai falar. Semana passada nós falamos de murmuração e insultos. Hoje nós vamos falar sobre maledicência e fofoca. Você preferiu o termo bíblico mais refinado, é mexerico. Semana que vem nós vamos falar sobre mentira. Eu tinha anunciado que seria mentira e calúnia. Já troquei a palavra calúnia por falso testemunho. Ela se repete um pouco mais na Escritura e eu creio que seja uma definição melhor. Na semana passada falamos de vários versículos que destacam a importância de controle na área da língua, e eu não vou lê-los todos, mas a cada mensagem eu quero apresentar algum que não falei antes. Em primeira epístola de Pedro, nós vamos ler já o capítulo 2, que vai ser o nosso ponto de partida, mas no capítulo 3, no verso 10, ele cita o Salmo 34, de 11 a 14, cuja essência da mensagem é: pois aquele que quer amar a vida
e ter dias felizes. Quantos querem amar a vida e ter dias felizes? O texto diz, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Nós já vimos que Tiago destaca que todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém refrear sua língua, é varão perfeito. Praticamente quase todas as outras áreas vão refletir a ordem quando conseguimos refrear a nossa língua. Então nós precisamos entender o que Deus tem, né, para nós. E antes de falar de maledicência e fofoca, vamos partir de uma orientação bíblica clara. Primeira carta de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Quando o apóstolo Pedro fala de coisas que devem ser abandonadas, nenhum de nós vai discutir que isso tem que ser deixado de lado. Abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja. Ninguém vai relativizar e dizer, está tudo bem ser um cristão com tanto de maldade, com um pouco de engano, né, com inveja, com hipocrisia. Mas ele diz, bem como todo tipo de maledicência. Aqui ele diz não apenas que a maledicência tem que ser abandonada, ou seja, era uma prática antes da conversão, mas a gente vai ter que se livrar dela. Mas ele ainda usa a expressão todo tipo de maledicência. Porque pensa em algo que vai tendo desdobramentos. Aliás, quando a gente fala dos pecados da língua, eles se misturam muito. A gente vai fazer algumas definições aqui para tentar separar um do outro, mas eles se mesclam demais. Alguém me perguntou esses dias, pastor, qual a distinção de murmuração e maledicência? Falei, murmuração, que falamos semana passada, normalmente nós estamos reclamando de coisas, de circunstâncias, pelas quais deveríamos ser gratos a Deus. Maledicência, normalmente nós estamos falando de pessoas, mas às vezes a prática de falar mal, ela também é o ato de murmurar e de reclamar, porque essas coisas, elas se mesclam. Mas quando você olha o chamado do apóstolo Pedro, por que é que nós temos que abandonar a maldade, engano, a hipocrisia, a inveja e todo tipo de maledicência? Ele diz assim, como crianças recém-nascidas. Ele está dizendo, vocês nasceram de novo. Se você voltar alguns versículos antes, que é o final do capítulo 1, a gente foi direto para o início do capítulo 2, ele diz, por exemplo, no verso 23, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, quando nós somos gerados, naturalmente falando, entramos nessa vida, nós viemos de uma semente corruptível, herdamos uma natureza pecaminosa. Agora, quando nascemos de novo em Cristo, recebemos uma nova natureza. E essa vem de uma semente incorruptível. Aliás, o apóstolo Pedro vai falar na sua segunda epístola que nós nos tornamos participantes da natureza divina. E agora nós estamos nos despir do velho homem, o antigo comportamento, e nos revestir do novo homem, o novo comportamento, que reflete o que? A nova natureza. Então ele está apelando para uma experiência que foi produzida pelo recebimento da própria palavra de Deus. No verso 22 ele diz, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Então eles passaram por purificação, porque receberam a verdade da palavra e obedeceram, corresponderam. Ou seja, é indiscutível que essas pessoas nasceram de novo, foram regeneradas. Apesar dele dar um tom quase irônico no verso 3, se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Tipo, se foi mesmo verdade, se vocês realmente provaram a bondade de Deus nascendo de novo, então lembre que algumas práticas que eram anteriores a essa experiência não podem mais estar na sua vida. Você vai ter que abandonar, vai ter que se livrar disso. Ele não está dizendo que nenhum de nós se converteu sem, e nem tampouco que isso desaparece automaticamente. A eliminação dessa conduta, ela precisa ser intencional, né? Ele termina a última frase do verso 25, antes de falar o que falou. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. O mesmo evangelho que anuncia o perdão dos nossos pecados, a remoção da condenação, também proclama para mim e para você mudança de conduta e mudança de comportamento. A gente já falou semana passada, eu repito, temos uma experiência de santificação inicial na conversão, mas existe uma experiência de santificação progressiva posterior à conversão. Segundo aos Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo diz que nós temos que aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Aperfeiçoar a santidade significa abandonar o pecado, deixá-lo de lado, inclusive os pecados da língua. Ou seja, precisamos de santificação nessa área também. E o apóstolo Pedro chama isso de crescer para a salvação.
Ele diz, já que agora vocês são crianças recém-nascidas, e ao usar essa expressão ele está dizendo, não se espera grande maturidade espiritual de alguém que acabou de converter. Mas o que se espera é que essa criança chore pelo leite, anseie pelo alimento, porque o alimento vai fazê-la crescer. Então, evidentemente, nós temos que ser pacientes, porque transformação é um processo. Mas todo crente precisa ter um tamanho anseio pela palavra, a ponto de permitir que essa mesma palavra que ele deseja o faça crescer para a salvação. A salvação não é ato consumado. Aquilo que começou está em desenvolvimento. Nas palavras de Paulo aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, o que envolve abandonar a prática da maledicência. Porque isso é apresentado nas Escrituras, eu quero deixar claro, como pecado. E se é pecado, não pode ser tolerado. Porque de alguma forma certas práticas a gente diz, não, isso aqui é horroroso, não podia estar na vida do cristão. E outras a gente relativiza a ponto de defender e ficar um pouquinho mais confortável, né, com a presença delas na nossa vida. Então eu quero destacar em primeiro lugar o problema da maledicência. Apresentá-lo como pecado, algo que é uma questão de caráter, que não pode ser parte da nossa vida. Depois vamos ampliar um pouquinho mais o assunto, falando a respeito de como agir com os maledicentes, porque a Bíblia fala disso. Não adianta apenas eu e você vencermos o nosso problema. A gente precisa saber lidar com gente que ainda não venceu deles. Para só depois falar da fofoca. Mas o que eu vou falar no meio sobre como lidar com os maledicentes, vale para as duas coisas. É para o maledicente e para o fofoqueiro ou o mexeriqueiro. Pastor, não é muito fina a linha entre uma coisa e outra? É. A diferença é a desculpa que cada um dá. O maldizente, ele admite que está falando mal mesmo de alguém. O fofoqueiro, às vezes, ele diz, não estou falando de ninguém, só estou contando as coisas. Tipo assim, só estou passando um fato, faça você o juízo que quiser. Então, às vezes, ele tem uma desculpa de tipo, eu não quero depreciar. Mas a verdade é quando você expõe certas situações que não precisavam ser expostas. Você está levando as pessoas a fazer mau juízo, né, dessas outras. Mas como a Bíblia fala tanto de um como de outro, eu vou separar os dois assuntos. No meio, eu vou falar sobre como agir, né, com o maldizente, mas isso também serve para o mexeriqueiro, como é a linguagem bíblica. Então vamos para o problema da maledicência. Em primeiro lugar, Tiago capítulo 4, 11, diz assim, irmãos, não falem mal uns dos outros. O texto é claro, é direto. Não precisa discutir, não precisa de interpretação, não precisa de nenhuma análise profunda. Aliás, você pode repetir comigo, diga, não falem mal uns dos outros. Curioso que ele está dizendo, irmãos, ele não está falando, olha, isso é um problema de quem não tem Jesus. Porque a gente já se converteu com esse problema. Alguns de nós crescemos em lares onde havia uma estrutura de entendimento bíblico. Eu tive esse privilégio, né? Não se ouvia falar mal dos outros dentro da minha casa. A gente foi instruído sobre isso. Nem todos tiveram o mesmo bom exemplo que eu tive. Alguns cresceram, na verdade, tendo um péssimo exemplo. Mas eu descobri que mesmo quem foi ensinado sobre o que é certo, teve bom exemplo, descobre que a maledicência tem uma outra raiz, é a sua natureza pecaminosa. E a inclinação a cometê-la está dentro de todos nós. Então alguns, né, vamos ter que simplesmente lidar com um tipo de história, outros com outros. Mas a orientação bíblica é antiga, porque naquela época os problemas eram os mesmos de hoje. Aliás, você pode olhar, Tiago está falando cerca de 2000 anos atrás, você pode voltar mais de 3.500 anos atrás, né? Na época, por exemplo, ali de Moisés, ou mesmo antes de Moisés, o início dos registros bíblicos, e você vai perceber que problemas como esse já eram cometidos desde o início da humanidade, porque tem a ver com a natureza. Mas Tiago não para aí, ele diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Eu vou ler o verso 10 e 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Então, em primeiro lugar, nós temos uma ordem clara de não falar mal dos outros. E se é uma ordenança bíblica, e a definição bíblica de pecado, 1 de João 3,4, é que o pecado é a transgressão da lei. Desobedecer à lei divina e falar mal é pecado. Né? Maledicência é pecado, não é apenas um mau hábito, não é apenas algo que atrapalha relacionamentos, né? Ele fere a essência da nossa relação com Deus, é tratado como pecado. Além de ser uma quebra direta, uma ordem de não falar mal, é a desobediência também de um outro aspecto, porque eu e você não somos apenas ordenados a controlar nossa língua a ponto de não falar mal, nós somos também orientados a falar bem, não só orientados, é uma ordem. Lucas capítulo 6, verso 28, Jesus no Sermão do Monte diz, bendizei os que vos maldizem,
Ou seja, eu não apenas me abstenho de falar mal, eu preciso aprender a falar bem. Tiago, capítulo 3, eu li isso semana passada, do verso 2 ao 8. Eu quero repetir só o 7 e o 8. Eu vou ler até o 12, Tiago 3. A Escritura diz: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Eu acho impressionante a capacidade do homem de domar os mais distintos animais. Uma coisa é você pensar no cachorro, que a gente convive bem, né? Mas você olha desde a antiguidade, o homem domando os cavalos. Já tive lugares como na Tailândia, eles domam os elefantes e às vezes usam como montaria, né? Lugares como a Índia, você vê os encantadores de serpente, consegue com música ter controle, né? Em parques temáticos ao longo do mundo, você vê os animais marinhos, orcas, golfinhos sendo adestrados, e a capacidade do homem de domar os animais é incrível. Mas Tiago diz, mais a língua. Homem nenhum consegue domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Alguns, além do veneno da língua, ainda correm para fora no canto da boca. Mas o texto continua e diz assim: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Você pode repetir comigo? Isso não deveria ser assim. Tiago continua perguntando: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A mesma boca não pode produzir bênção e maldição. Pastor, então só vou não amaldiçoar. Não, você não pode só não amaldiçoar. Você tem que abençoar, você tem que bendizer. Não apenas a Deus, mas falar bem, né? Bem dizer no sentido de abençoar, não, né? Louvor no sentido de exaltação como culto às pessoas. É uma ordem bíblica. E a maledicência, ela quebra a proibição de falar mal e ela violenta a ordenança de falar bem. Então dá para chamar de um pecado duplo, né? Com a mesma coisa você conseguiu quebrar 2 mandamentos. Agora, a questão não é se eu e você temos que lidar com a maledicência, é quanto ainda temos que lidar. É quanto disso ainda tem dentro de nós. Não significa que eu e você não tivemos nenhum tipo de mudança, né? Mas Tiago, antes de falar da língua, no capítulo 1 e no verso 18, ele fala que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Está falando da experiência de novo nascimento. Quando chega no verso 21, ele diz: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, né? Ele está falando de uma palavra que já nos regenerou, mas que agora tem que ser acolhida, não no nível do nosso espírito, onde ela entrou como semente incorruptível, gerando a nova natureza, mas agora ela tem que ser acolhida e abraçada para restaurar nossa alma. Vai mexer nas nossas emoções, na nossa vontade, na maneira de pensar. Por quê? Ele falou que ainda existe acúmulo. Algumas versões traduziram isso como vestígio de maldade. Quando eu e você nos convertemos, né, a gente pode olhar e muito do mal que esteve presente na nossa vida foi arrancado, graças a Deus. Mas normalmente ele deixa vestígio. É impressionante como os peritos criminais conseguem, pelos vestígios da cena do crime, às vezes conseguir saber que tipo de crime foi cometido. Então, se tem uma parede furada de bala, sabe que uma arma foi disparada. Dependendo a angulação, sabe a altura do disparo. Dependendo da profundidade de penetração da bala, a distância que estava. Porque às vezes o vestígio, ele denuncia o crime, não está mais lá. Mas ele dá para saber o que aconteceu. E alguns de nós temos marcas e vestígios de coisas que já não estão presentes na nossa vida, mas que ainda, enquanto vestígio, tem que ser tratado. Então, acúmulo de maldade. Alguns de nós já não falamos mal como falávamos antes, mas às vezes ficamos naquela compensação. Já não é como antes, mas ainda temos coisas a ser tratadas. Esse assunto da maledicência, talvez de todos os pecados da língua que estamos destacando aqui, é uma das coisas que Deus mais fortemente, né, procurou trabalhar no meu coração, me fazendo entender se é uma questão de caráter. Em 2001, lembra exatamente o ano, né, porque foi pouco tempo depois daquele atentado terrorista das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que aconteceu em setembro de 2001. Então isso, né, aconteceu depois da metade da segunda quinzena de setembro, ali até o começo de outubro, alguma coisa assim. Eu tive um desafio na área de
de saúde, que eu tive um problema antigo, que quase não se ouve falar hoje em dia. Na época que eu tive, há 24 anos atrás, já não era tão comum, né? Eu lembro quando fui conversar com o médico, tentando descobrir o que estava acontecendo com a minha perna, eu falei para ele, a avó da minha esposa diz que é erisipela. Ele falou, se a avó da sua esposa disse, porque elas têm um poder diagnóstico melhor que o nosso, que a gente quase não vê isso hoje. Eu lembro que eu ri da conversa dele. Mas ele basicamente me explicou, falou, Luciano, a erisipela é uma bactéria, normalmente entra por alguma ferida, provavelmente no pé, porque você tem algo que está acontecendo aí na perna. Ela se manifesta no momento de baixa imunidade do corpo. Mas, em essência, o que ela provoca? Duas coisas. Primeiro, uma febre localizada intensa. Não é em todo o corpo, mas naquele lugar é absurda a mudança de temperatura. Segundo, ela mexe principalmente na circulação sanguínea. Então, a pele fica inchada, as veias parecem estar todas afetadas. Eu não podia ficar de pé. Porque o lugar vai ficando tão dolorido que quando você fica em pé e o sangue desce para a perna com um pouco mais de força, a dor era insuportável. Eu cheguei a ficar 3 semanas numa cama, levantando uma única vez, né, ao dia, para numa única ida, com um só sofrimento, fazer tudo que precisasse no banheiro, né, de necessidades a banho, era um sofrimento. Na primeira semana ainda fiquei me dando alguma desculpa, vou ter um tempo fora da correria, vou aproveitar isso orando. Mas pensa no céu que estava fechado, de bronze. Pensa na oração que não fluía, leitura bíblica que não rendia. Chegou uma hora eu falei, não, vou ler os livros que eu preciso estudar, aprender. Também não fluía. Com uma semana eu desisti da parte espiritual. Falei para minha esposa, pede para os amigos subirem, na época era pesado, televisão e videocassete. Vou para o entretenimento. Não achava que aquilo ia durar tanto tempo. Quando entrou a 3ª semana, eu não aguentava mais nem ver filme. Aquilo estava um tédio, sem contar o sofrimento. Eu lembro quando entrou a 3ª semana, eu comecei a orar. Falei, Deus, até hoje, todo tipo de enfermidade, de situação, desafio no corpo que eu lido, a gente enfrenta, não só com medicação, com oração e fé, né? Para você ter ideia, o médico me informou, falou, Luciano, não é qualquer antibiótico que resolve isso. Ele falou, penicilina, por exemplo, que na época ainda se usava, já não tanto. Ele falou, não vai nem cócega. Eu lembro que na época ele fez uso de um antibiótico, que era o cipro, que eles estavam usando naqueles outros ataques terroristas biológicos que apareciam traques nas cartas, né? Ele me disse o seguinte, nós vamos entrar coisa pesada, mas nada estava fazendo efeito. E eu estou ali desabafando com Deus. Falei, não estou entendendo o que está acontecendo, não estou entendendo porque eu não resolvo isso nem com medicamento, muito menos coração e fé, que é a minha maior ferramenta. Não estou entendendo por que a parte espiritual não flui. Eu estava ali só me queixando com Deus. Tem hora que a gente não sabe, chama de oração ou choração, né? E eu estava naquele momento, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito clara. Ele diz, você está sendo ferido por um ataque maligno, porque você mesmo deu brecha e lugar a isso. Eu levei um susto. Eu falei, eu dei brecha. Como é que eu não sei? O que é que eu fiz? E o Senhor falou para mim, você abriu uma porta, rompendo sua proteção pelo pecado da maledicência. Primeira coisa que eu pensei, então metade da cidade tinha que estar de cama. No mínimo, para ser generoso, metade da cidade. O Espírito Santo na hora falou, metade da cidade não tem a luz da palavra que você tem. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Cada um de nós vai ser cobrado, aliás, estou aumentando sua responsabilidade nesses domingos, de corresponder com Deus. E eu falei para Deus, que pecado exatamente de maledicência? Sempre foi uma coisa que a gente procurou cuidar. E Deus me trouxe à tona claramente uma situação que a gente estava lidando no contexto da liderança da igreja. Tínhamos algumas situações a serem resolvidas. Semana passada, quando falei de murmuração, eu citei Atos 6. Com o crescimento da igreja, sempre há desafios e ajustes. E algumas viúvas começaram a ser esquecidas, isso era fato. Ninguém inventou o problema, estava lá. O que as pessoas inventaram foi o motivo do problema. Os helenistas começam a murmurar contra os hebreus, como quem diz, se a gente falasse hebraico, fosse da mesma cultura como eles, não estaríamos esquecendo. Ou seja, o problema não era a incapacidade de atender todos. Naquele momento para eles isso é preconceito. E algumas coisas começam a ter dano. Nós tínhamos alguns problemas reais e algumas reações que precisávamos cuidar, como os apóstolos levantaram para resolver. Mas não havia acordo na liderança. E eu lembro que eu me dirigi ao nosso líder principal e falei, vou falar só com você e não na frente de toda a equipe, algo que eu entendo que talvez você não esteja vendo e que as suas decisões não estão cobrindo isso. E o problema só vai piorar. Eu falei, então, vim sozinho, só eu e você, e não vou falar disso para mais ninguém. Na próxima reunião,
ele abre o assunto e diz: Luciano me procurou com preocupações que eu acho que toda equipe tem que saber, e não é só eu. Ele não quer me expor,